A seguir, Hora da Notícia. A Assembleia Legislativa Gaúcha começa amanhã as discussões em torno dos projetos que autorizam o Executivo a privatizar 3 empresas públicas do setor energético. Como está o cronograma das obras da Avenida Brasil em Passo Fundo? A expectativa é que a revitalização seja concluída até o final deste ano. Novidades no tratamento da diabetes. A gente fala sobre a doença com o endocrinologista Tiago Fritzen. E ainda, você sabe o que é ser vegetariano ou ser vegano? Qual a diferença entre os dois? Bom, nesta edição nós vamos mostrar quais são as diferenças. Hoje é segunda-feira, 1º de julho, é Hora da Notícia. A Nestlé informou na manhã desta segunda-feira que vai encerrar a atividade de recebimento de leite em Palmeira das Missões. Segundo a empresa, o trabalho será absorvido pela unidade de Carazinho. Será mantida a compra de leite dos atuais 127 fornecedores que possuem propriedades em Palmeira das Missões ou nas proximidades do município, com a captação média aí de cerca de 100 mil litros dia. 18 trabalhadores serão demitidos da unidade Palmeira das Missões. 38%. Esse é o percentual de conclusão da obra da Avenida Brasil até o momento. Com investimento de 17 milhões de reais, incluindo recursos federais, municipais e um convênio com a Corsã, a expectativa é que a revitalização seja concluída até o final do ano. No trânsito ou na calçada, a expectativa é de que as obras na Avenida Brasil melhorem a dinâmica da cidade. Pela bagunça que eles fazem hoje, não sei, acredito que seja para ficar bom. A obra abrange 5,5 km da Avenida Brasil, desde o trevo da BR-285 até a Rua 20 de Setembro, no bairro Boqueirão. 38% da obra já está concluído, mas a expectativa desde o começo era de que nessa época do ano, pelo menos metade do asfaltamento já tivesse sido finalizado. O motivo para o atraso está no início do ano, quando a refinaria demorou para entregar o asfalto, e também nos dias de chuva, que impossibilitam a operação. Mas, além disso, tem a complexidade da obra, que, de acordo com o poder público, envolve uma série de etapas. Além das interferências junto à comunidade, que a gente tem que ir resolvendo passo a passo, ouvindo a todos e resolvendo essas questões na medida do possível e dentro do que a lei nos permite. Além do asfalto, a revitalização também inclui a regularização dos passeios públicos. Como a obra tem financiamento do governo federal, a exigência é que todas as calçadas tenham recursos de acessibilidade. Além disso, também tem a implantação da ciclovia em toda a extensão da Avenida Brasil, assim como já foi feito no bairro Boqueirão. E ainda a iluminação dos canteiros no bairro Petrópolis e a rede de esgoto na área central. E falando no centro, a expectativa é que quando a obra chegar lá, os trechos de reforma sejam mais curtos, para facilitar nos desvios do trânsito. No centro a gente tem a característica de ter uma obra um pouco mais limpa, digamos assim, com menos volumes de escavações, onde a gente vai conseguir trabalhar com períodos mais curtos, né? Então a gente vai trabalhar com um trecho de obra mais curto, para que a gente possa iniciar e finalizar mais rapidamente, né? Então a gente tem mais opções de desvios também, né? As vias têm uma capacidade um pouco maior de receber esse fluxo, são mais estruturados do que aqui na Petrópolis, mas basicamente o plano de ação é o mesmo, apenas adaptando para a área central, e esperamos que o transtorno que vai ocorrer certamente a gente consiga minimizar com essas ações de prevenção. Os 24 meses de obra estão mantidos, mas até lá o cronograma pode ser alterado. Basicamente a gente tem trabalhado para recuperar esse atraso, a gente tem conseguido fazer essa recuperação no cronograma e esperamos que até o fim desse ano a gente esteja bem próximo daquilo que estava planejado no cronograma inicial. Bom, no momento a operação está entre as ruas Olavo Bilac e Álvares Cabral. De acordo com a Prefeitura, a obra deve ser finalizada nesse trajeto até domingo.
A Assembleia Legislativa começa a discutir amanhã os 3 projetos que privatizam empresas do setor energético aqui do estado. Bom, o governo, é claro, espera aprovar essas matérias. Quem vai falar um pouco mais sobre isso é a Zulmara Colucci, está aqui com a gente no Hora da Notícia. Zulmara. Isso mesmo, tem movimentação também no estado. O mês de julho começa movimentado na Assembleia Legislativa. Amanhã, os deputados dão início às discussões em torno dos projetos que autorizam o Executivo a privatizar as 3 empresas públicas do setor energético. São elas a CE, a Companhia Rio-Grandense de Mineração, a CRM, e a Sulgás. Pelas contas do governo, os projetos devem ser aprovados. A bancada do MDB, por exemplo, que havia feito ressalvas, já se posicionou favorável em bloco. Os parlamentares ainda defendem em plenário que os recursos oriundos da venda destas estatais sejam utilizados também em áreas como educação e saúde. E depois de vencida essa etapa no plenário, o governo, com a ajuda do BNDES, vai montar os editais para os leilões. Não é uma coisa fácil, Thaís. O BNDES tem que definir o preço que valem as 3 empresas, por exemplo, fazer consultas públicas, identificar possíveis mercados e coordenar e atrair os interessados. E esse é um processo longo, ele pode demorar aí cerca de 1 ano e meio. A partir da metade do ano que vem é que a gente vai ter uma decisão sobre a venda dessas estatais que devem passar amanhã pela Assembleia Legislativa. Para algumas pessoas não existe preconceito racial, mas a gente sabe que isso não é verdade. A gente se depara com esse problema desde o momento que a gente nasce até a morte, e todos os dias e quase todas as horas. Olha, a gente saiu aí da política da Assembleia Legislativa para dar uma triste notícia. Morreu na madrugada de domingo, em Passo Fundo, a professora e liderança do movimento negro, Dejanira Ribeiro. Ela tinha 76 anos e estava internada desde 15 de junho, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma apresentação em um bar da cidade. Sim, Dejanira era também sambista, intérprete e compositora, uma das vozes mais marcantes do cenário musical local. Nessas imagens do arquivo da UPF-TV, além de dar seu testemunho da luta contra o racismo num evento de 2017, ela também cantou para o público, como a gente vai assistir agora. Obrigada, Zulmara, pelas informações. Que a semana seja boa e com boas notícias. Bom trabalho para ti. Tá certo. Obrigada. Bom, o que é ser vegetariano ou ser vegano? A diferença a gente fala depois do intervalo. Nós já voltamos. No Brasil, existem mais de 13 milhões de pessoas convivendo com diabetes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Os dados recentes revelam um crescimento de mais de 61% nos últimos 10 anos. E, recentemente, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a comercialização e o consumo da insulina inalável, que oferece vantagens sobre a tradicional, que é injetável. Bom, para a gente entender melhor por que essa doença ocorre, por que ela vem crescendo tanto, nós convidamos o médico endocrinologista Tiago Fritzen, também professor da Faculdade de Medicina da UPF. Seja muito bem-vindo ao UPF-TV. Doutor Tiago, o que é de fato a diabetes e quais os tipos da doença? Tudo bem, Thaís. Primeiro, obrigado. Quer dizer que é um prazer lhe receber aqui? Prazer é meu. Prazer é meu de falar de uma doença tão importante no cenário de saúde nacional. Bom, o diabetes o termo diabetes é meio inespecífico porque são várias doenças que têm suas características, né? Mas a gente sabe que os principais são o diabetes tipo 2, que é um diabetes mais da pessoa adulta, ali na transição dos 40 para os 50 anos, geralmente, que tem muito a ver com hábitos de vida. O diabetes tipo 1, que é aquele diabetes mais do jovem, né? Tem o diabetes gestacional, como o próprio nome diz, relacionado com a gestação, e alguns tipos específicos de diabetes que são secundários a outras alterações do organismo.
Quando nós falamos de cenário preocupante, sem dúvida nenhuma, diabetes tipo 2 tem um papel fundamental nisso, porque é o responsável por mais de 90% de todos os tipos de diabetes. O tipo 2 é o mais prevalente, sem dúvida. Bom, a gente vai focar então nesta diabetes, que é tipo 2, que atinge, como você nos falou, doutor Tiago, mais de 90% aí dos casos registrados. Quais são os fatores que tornam uma pessoa mais suscetível a desenvolver esse tipo de diabetes? São vários. Os primeiros são os que a gente chama de não modificáveis, ou seja, genética. Uma pessoa que tem pais com diabetes tipo 2 tem sim um maior risco de ter diabetes também, né? O segundo é a idade. Nós todos vamos envelhecer e conforme se envelhece o risco de diabetes é maior. Os modificáveis são basicamente relacionados com o estilo de vida, né? E aí entra muito a questão de ter um peso adequado, evitar a obesidade, ter uma rotina de vida de muita atividade física, evitar o sedentarismo. Mulheres que tiveram diabetes gestacional no passado têm um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 e, obviamente, alguns usuários de alguns outros medicamentos, enfim, também aumentam o risco. Bom, você nos trouxe fatores genéticos e fatores que dependem do nosso comportamento. Eles são equilibrados? Eles são igualmente importantes? Ou os genéticos pesam mais, doutor? Os genéticos pesam bastante, mas a gente sempre costuma dizer que o estilo de vida que o paciente adota, que a pessoa adota no geral, ele pode sim minimizar esse risco. A gente ainda na medicina não consegue modificar a questão genética, né? Mas o que a gente sabe é que pacientes que têm pais, avós com diabetes e que levam um estilo de vida saudável reduzem ou até anulam o risco de desenvolver a doença. Agora a gente é responsável pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas alimentares. E talvez aí esteja o grande desafio, né? Porque as pessoas geralmente não têm essa noção de prevenção. Quando do diagnóstico elas mudam o estilo de vida, se cuidam melhor, mas se elas tivessem tomado essa iniciativa anteriormente, talvez não tivessem desenvolvido a doença. Bom, tem se falado em vacina para o diabetes, tem se falado em cirurgia e agora mais recentemente, doutor, sobre insulina inalável. Como é que a gente pode absorver bem essas novidades? É importante diferenciar qual tipo de diabetes nós estamos falando. Por exemplo, vacina para diabetes é um estudo experimental relacionado com vacina mesma que é utilizada para tuberculose, que tem mostrado alguns resultados positivos, mas ainda está muito distante de ser aplicada rotineiramente e seria específico para o diabetes tipo 1. Tá? Quando a gente fala de cirurgia, a própria cirurgia bariátrica para pacientes obesos que desenvolveram diabetes, ela é um recurso interessante. Existem algumas técnicas que podem, inclusive, reverter o diabetes e aí sim depende da avaliação médica para indicar ou não. Nem todos os pacientes são beneficiados com isso, né? Mas é uma alternativa interessante. E a insulina inalatória, ela é um dispositivo que já houve uma tentativa no passado, que acabou saindo do mercado e agora voltou, que é um modo interessante de utilizar a insulina que não injetável. Existem algumas limitações, o paciente não pode ter problema pulmonar, não pode ser tabagista, não pode ter nenhuma doença prévia pulmonar e ainda pelos estudos não foi aprovado para menores de 18 anos. O problema dela é que ela limita muito a tua dose. Ela tem doses programadas de insulina e isso amarra um pouco o tratamento. Mas é interessante porque é um nicho novo que se abre e a gente espera assim, novidades interessantes para o futuro aí do tratamento. Pois é, doutor, só para a gente concluir aqui, essa luta contra o diabetes, ela é uma luta também da UPF, da Faculdade de Medicina, do Hospital São Vicente, aí o acampamento da criança com diabetes, no qual você também coordena. Apesar de estarmos em uma região que é referência na área da saúde, o futuro que nos espera não é muito animador. É verdade, a gente vive literalmente uma epidemia de diabetes que se acompanha da obesidade e sedentarismo, né? O Brasil hoje, esse número que tu trouxe é um número que se aproxima, tem outros que mostram até 17 milhões. No mundo hoje tem mais de 500 milhões de pacientes com diabetes, desses então nós temos 13 a 15 milhões. E o maior problema do Brasil é que metade desse grupo ele não é diagnosticado, ou seja, são pessoas andando por aí sem ter o diagnóstico da doença. Se tu não tem diagnóstico, tu não trata. Se tu não trata, aumenta o risco de complicação. Então esse movimento dentro da UPF, do acampamento, é de conscientização e de trazer para as pessoas uma melhor rotina de vida, independente de ter ou não a doença, mas sim um viver saudável no geral. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa semana de trabalho. Obrigada. Igualmente. Bom, na última sexta-feira teve cerimônia de diplomação dos estudantes que fizeram cursos de mestrado e de doutorado aqui na UPF. Foram homologadas as conclusões de 45 novos mestres e doutores. A UPF
atualmente oferece 15 cursos de mestrado e 8 cursos de doutorado. E agora, no mês de agosto, começam então as atividades do curso de doutorado em bioexperimentação e doutorado em envelhecimento humano, as novidades mais recentes nesta área aqui na UPF. Mais de 2 milhões de trabalhadores morrem por ano no mundo devido a acidentes de trabalho. E para estimular o respeito à legislação trabalhista, o projeto de extensão aqui da UPF atende a comunidade justamente nessa área. É o projeto Balcão do Trabalhador e esse projeto é tema do programa Universidade Aberta desta semana. É hoje, às 8 da noite, aqui pela UPF TV. A instabilidade em Passo Fundo irá continuar pelo menos até a metade da semana. Depois pode se preparar, prepare os agasalhos, um cobertor a mais, porque as temperaturas vão despencar. Mas primeiro veja como fica o tempo amanhã e também na quarta-feira. A terça-feira em Passo Fundo será de céu nublado pela manhã e chuva fraca durante todo o dia. Aquela garoa fina vai permanecer durante toda a terça-feira. A mínima é de 8 graus e a máxima de 15. A quarta-feira também será de instabilidade com chuva durante todo o dia. Chuva um pouquinho mais forte do que na terça-feira. À noite, o tempo fica firme e as temperaturas caem. A mínima para a quarta-feira é de 5 graus e a máxima não passa de 12. Ser vegano ou ser vegetariano, você sabe exatamente o que isso significa? Por que alguém escolheria deixar de consumir carne e todos os produtos que têm origem animal, como ovos e leite, por exemplo? Bom, os motivos você confere agora na reportagem. Se dá para amar esses, por que não fazer o mesmo por eles? O amor aos animais é o primeiro passo para quem é vegetariano ou vegano. Diminuir o consumo de carne é uma das maiores urgências do planeta. Estudos mostram que a mudança na alimentação pode ajudar a conter até mudanças climáticas. Tanto a motivação animal quanto a ambiental foram incentivos para Clyde. A alimentação dela é baseada em grãos, frutas, verduras e legumes há pelo menos 5 anos. Mas há 6 meses vive um novo estilo de vida. Assumiu de vez ser vegana. A gente pensa que, por exemplo, precisa de muito mais terra e de muito mais grãos para produzir carne. A gente faz uma conversão de 7 quilos de grãos para 1 quilo de carne. Então, quando eu parava para pensar, a conta não fecha, sabe? Então, entrou muito mais essa questão ética que pesou mesmo, sabe? Da fome no mundo e tudo. Ainda se tem muita dúvida sobre o que é ser vegano, né? Por isso a Clyde, ela resolveu romper alguns estereótipos. Ela criou um perfil com receitas veganas bem acessíveis e mostra na prática como é possível ter um novo estilo de vida. E esse novo estilo não envolve só a mudança na alimentação. Além de não consumir nenhum tipo de derivado animal, o veganismo também exclui o uso de peles, como o couro e a seda, além de discordar com os testes em animais. A Bruna ainda não é vegana, mas já deixou de comer carne há um bom tempo. Tudo começou com um projeto de resgate e doação de animais de rua. O trabalho é totalmente voluntário, feito nos intervalos da faculdade. E estando tão próxima dos animais, foi difícil seguir consumindo carne. Na minha cultura, isso não existia, entende? Isso foi apagado da minha cultura, ninguém nunca me ensinou isso, ninguém nunca me falou, então eu comia carne porque eu fui ensinada a comer carne. A partir do momento que eu estudei, que eu fui procurar informação, eu vi que essa cultura não se encaixa comigo, sabe? Para mim, dentro dos meus princípios, isso não é ético, não é certo. Na nutrição, a carne e os derivados de animal, como leite e ovos, são considerados alimentos com alto valor biológico. Nesses componentes, o mais importante é a presença da vitamina B12, que evita a anemia e outros problemas no sistema nervoso. A fonte principal da vitamina B12 está nas carnes. Para esse público que não está comendo nenhum tipo de carne, ele vai ter que ser suplementado para evitar um comprometimento mais neurológico. Por ser uma proteína de alto valor biológico, é só de origem animal. Então, não vamos ter proteínas de alto valor biológico de origem vegetal. Então, não vai ter algo que substitua neste contexto.
Fator que não é problema para Clyde. Ela é estudante de nutrição e consegue formular planos com todos os componentes essenciais para o bom funcionamento metabólico. Como é um nicho de mercado que ela pretende trabalhar mais tarde, ela já participa e organiza feiras de alimentação vegana. É ali que ela mostra como não é mais caro seguir esse estilo de vida. Aliás, muito pelo contrário. Não sai mais caro porque, na verdade, a carne não é algo tão barato dentro do orçamento mensal, né? Ou mesmo, então, são carnes de não tão boa qualidade, como salsicha. Mas se for realmente uma carne de boa qualidade, acaba sendo mais caro. E aí eu, como compro mais legumes, verduras, frutas, vou na feira, que também compro sazonal, acaba sendo mais barato, que está na época, entra em promoção. Então sai bem melhor no orçamento do que antes. Montando todo o prato direitinho ali, com todos os grupos, fora a carne, os derivados animais, consegue todas as vitaminas, todas as proteínas. E assim como qualquer dieta saudável, o importante é variar. Se a gente está comendo o que está na época, acaba variando, porque muda os alimentos conforme a época, e aí acaba tendo todas as vitaminas, minerais necessários, e é bem tranquilo. Uma decisão consciente, influenciada pelo desejo de qualidade de vida do ser humano e do animal. A pessoa decide se tornar e ela então busca mudanças, começa a cozinhar, que era um hábito que não tinha, isso é ótimo. Começa a conhecer de onde vêm os alimentos, começa a entender. Às vezes a pessoa continua vegetariano, vegano, ou às vezes não. Aí é uma questão também de clareza, de entendimento. A pergunta que há que se fazer sempre é: por que eu estou buscando esse tipo de mudança, né? Se ela vai ser benéfica ou não. Entender. Esse é o objetivo principal. Essas foram as informações de hoje. E olha, esse programa tem reapresentação à noite, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao 12h30, é sempre ao vivo. Um ótimo início de semana para você.